Bem, esta videoaula tem por objetivo fornecer alguns esclarecimentos sobre o conceito de heterodiscursividade. O texto em tela, que aparece na tela, ele está presente no livro Teoria do Romance 1, traduzido pelo Paulo Bezerra. Certo? A versão que vocês têm em PDF é uma versão anterior com tradução de outros autores. Certo? Então, nessa tradução da Teoria do Romance 1, do Paulo Bezerra, ele vai chamar de heterodiscurso. Na tradução dessa edição em PDF, que vocês têm aí, da editora UCTEC, vai aparecer plurilinguismo no romance. Então, há algumas diferenças na tradução, alguns problemas nessa tradução da UCTEC, mas eu fiz a minha tese de doutorado por ela, né? por essa versão. Há problemas, mas talvez com bastante atenção dá para se trabalhar com esse livro, sim. Mas eu recomendo muitíssimo, quem for trabalhar com Bakhtin hoje e quiser utilizar as novas traduções são melhores. Né? Então, o Paulo Bezerra publicou a Teoria do Romance 1, a Teoria do Romance 2, a Teoria do Romance 3, todos pela editora 34. É importante que eles sejam atualizados, não só aqui no Brasil, mas também por estudiosos na Rússia. Então, são mais recomendados para os trabalhos atuais, essas versões, né? Essas edições. Bom, muito bem. Um dos problemas dessas versões anteriores é que, nesse terceiro capítulo do heterodiscurso no romance, os exemplos estão em inglês. Então, na época da minha tese, eu precisei fazer a tradução para poder entender o que se tratava o tema, que era o heterodiscurso. Então, o heterodiscurso ele é importante para entender o conceito de dialogismo no romance, não só no romance, não só para o estudo do romance, mas também para o estudo de outros gêneros que estão fora, que circulam na realidade. Então, nesse sentido, o romance moderno ele é exemplar. Né? Mais ou menos o que ocorre no romance, essas relações formais que acontecem no romance, né? Essas vozes que circulam no romance, pode acontecer também em determinados contextos da vida cotidiana. Então é importante saber o contexto. Né? Aqui eu tenho o contexto do romance. O romance tem um autor está contextualizado, mas na realidade, né, é preciso então determinar o contexto, se é uma escola, né, se é a sala, precisa contextualizar para que você tenha aí uma unidade discursiva. Sem essa unidade discursiva, fica difícil você ver a tensão discursiva, que é o que interessa ao Bakhtin. Lembrando que o Bakhtin é esse filósofo da tensão, o filósofo que pensa o diálogo, né, como tensão. Então, vale aqui aquele esclarecimento sobre, bem, em trabalhos de construção de identidade, o Bakhtin, certo? Pode servir sim, mas eu penso que na maioria das vezes não é adequado, porque existem hoje teorias contemporâneas que abarcam esse tema de maneira mais produtiva. Mas eu li agora há pouco um artigo sobre o romance indígena, um romance escrito por um indígena, em que o pesquisador se propõe a comparar esse romance escrito por um indígena, com os romances escritos, por exemplo, no século XIX sobre os indígenas, como, por exemplo, no caso do José de Alencar. Certo? Então, nesse caso, tudo bem, você tem um diálogo entre um romance do século XXI, um romance do século XIX, um romance sobre os indígenas, escrito por um branco, e um romance indígena, escrito pelo próprio indígena. Então, aí dá bacana, dá uma relação sim. Porque o Bakhtin, lembrando, ele pensa sempre na tensão. Tensão, por exemplo, que há entre as identidades. Se você for trabalhar com tensão entre identidades, serve. Até hoje, o romance, os textos de Bakhtin, tanto como método, quanto também como teoria. Mas vamos aqui ao exemplo. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar é de um livro do Charles Dickens,
que é um romancista inglês do século XIX, e a obra é A Pequena Dorrit. Bom, esse é o trecho. Eu vou então, antes de poder fazer a leitura, eu vou explicar que aqui tem 3 vozes. Né? Então, a primeira voz é a voz do romance, do narrador. Lembrando que o narrador é do século XIX, ele tem uma voz impostada, solene, que era necessária mesmo, quer dizer, uma certa cultura elevada, relacionada a uma certa cultura elevada burguesa, né? não aristocrática, mas uma voz burguesa, mas talvez uma voz burguesa imitando uma voz aristocrática, né? Já no século XIX. E é a voz do autor, mas ela está refratada pelo estilo do romance. Então, o estilo do romance ele pede essa voz impostada. Dentro dessa voz impostada, que é uma voz do outro, não é bem a voz do autor, existe uma paródia. Quer dizer, essa voz ela parodia a voz dos discursos solenes. E depois nós temos a voz do autor, que ele sinaliza a sua crítica contundente a esse tipo de discurso solene. Então eu vou impostar um pouco a voz para mostrar as diferenças. A conversa se desenvolvia por volta das 4 ou 5 da tarde, quando Hard Street e a Cavendish Square estavam cheias dos sons do constante ribombar das carruagens e do martelar das portas. No momento em que chegava ao referido resultado, Mr. Mather voltou para casa depois de seus trabalhos diurnos com cujo objetivo era a intensa glorificação do nome britânico em todos os confins do mundo, capaz de avaliar colossais empresas comerciais e gigantescas combinações de inteligência em capital. Embora ninguém tivesse o exato conhecimento daquilo em que propriamente consistiam as empresas de Mr. Medley, sabia-se apenas que cunhava dinheiro, eram justamente com esses termos que caracterizavam a sua atividade em todas as ocasiões solenes. E assim era a nova redação educada da parábola do camelo passando pelo fundo da agulha, sempre acolhida sem discussões. Passemos agora ao discurso do Bakhtin, né? Texto do Bakhtin. Então ele vai falar o seguinte. O grifo em itálico destaca a estilização paródica da linguagem dos discursos solenes, do parlamento, dos banquetes. A transição para esse estilo foi preparada também pela construção da frase comedida desde o início em alguns tons épicos solenes. Bom, é possível observar aqui, então, claro, ele já destacou o discurso solene, a paródia do discurso solene, e aqui o discurso do narrador. O discurso do narrador também assim um pouco solene. Então há uma preparação. Tem aquela voz do narrador já solene e vai passando diretamente para a voz da zombaria. Zombaria não, a voz do que parodia. Então são 2 vozes. Né? Sempre. O discurso que está sendo parodiado é o discurso solene. Veja que ele é parodiado no interior da voz do narrador. Então, o narrador ele parodia o discurso solene, sem nenhuma mediação. Veja que não há nenhum trabalho. E depois nós temos aqui, né, a voz do autor, né, e assim era a nova redação educada. Então ele explica a cena e toma um partido, né? Ele toma partido, ele fala, bom, é isso. Vamos agora para um outro exemplo, eu queria só, antes de passar por exemplo, mostrar que basta uma palavrinha aqui, ó, Mr., ela já é o enunciado pleno. Por isso que é difícil você fazer uma classificação geral de todos os enunciados que aparecem dentro de um contexto específico. Então aqui é o que Bakhtin chama de gêneros intercalados. Então os gêneros eles se intercalam dentro de uma estrutura de diálogo ou numa estrutura de narração sem nenhuma interferência, passa direto. É aquele mesmo caso que eu falei para vocês, 2 amigas discutindo, conversando, uma passa uma receita para a outra. Então a receita ela é encaixada dentro do discurso e essa receita tem um valor específico, axiológico, né? Tem aquele valor, mas ela é encaixada entre discurso, certo? Por isso que é o enunciado pleno. O que vale é o enunciado pleno. A receita é o enunciado pleno porque ela é uma resposta a uma pergunta e ela tem valores e ela tem um determinado estilo. Então é o enunciado pleno. Vamos agora para esse trecho. Veja como um pequeno trecho é possível, então, cravar 3 enunciados plenos ou 3 gêneros intercalados. O almoço podia, de fato,
despertar o apetite. Pratos dos mais refinados e magnificamente preparados, e magnificamente servidos, frutas selecionadas e vinhos raros, maravilhas da arte em peças de ouro e prata, porcelana e cristal. Sem número de delícias para o paladar e o olfato e a visão. Oh, que homem admirável é esse Medler! Que homem grandioso, que homem talentoso, que homem genial. Em suma, que homem rico. Então aqui nós vemos o discurso do narrador, que é o autor também, mas refratado pelo ambiente do romance. Quando a voz entra no romance, então ela muda. Né? Então aqui nós temos uma voz de narrador oficial. Certo? E depois esse mesmo narrador, né, esse narrador ele que faz a paródia do discurso, a paródia do discurso de Medler. Né? E depois o próprio autor, né? Em suma, que homem rico. Direto, seco. Né? Ele mostra isso. Então eu vou parar aqui com esses exemplos e a partir desses pequenos exemplos é possível ver então como ocorre aqui uma das formas em que ocorre o heterodiscurso. Então, como o discurso do outro ele circula, né? Ele circula dentro de um determinado contexto, no caso aqui o contexto da narração, né? Do Charles Dickens. E esse mesmo modelo, esse mesmo esquema, ele pode servir, como eu já falei para vocês, né? Como um método, como metodologia para trabalhar outros textos. E nós vamos ver como isso acontece no livro didático e na BNCC. Lembrando que a BNCC ela está prenha de muitas vozes. Ali tem muita tensão, vozes diferentes. E vou procurar mostrar para vocês mais adiante. Então, por isso é só. Por hora é só isso.